Bom dia. Introdução à Economia, aula 6. Vou compartilhar os slides. Ok. Então, onde estamos? Na aula passada nós começamos oferta e demanda, nós vimos o modelo de oferta e demanda, e hoje vamos continuar isso e possivelmente já entrar em elasticidades. Vocês fizeram o controle número 1 já. O controle número 2 vai ser a partir da próxima aula. O 1 e o 2 estão próximos um do outro, então tem pouco tempo para respirar, mas os outros é bom que a gente já tira isso do caminho e os outros vão estar mais espaçados. Então, como é que vai funcionar? Vai ser que nem o anterior. Na próxima aula, vai ser, a partir do final da próxima aula, vai ser distribuído o controle, e aí vem as instruções. Não sei exatamente ainda quando que vai ter para entregar, mas é mais ou menos que nem o primeiro, vai ter 1 ou 2 dias para fazer, daí tem que entregar. Essa vez parece que a gente vai mudar um pouquinho a forma de entrega. Em vez de mandar por e-mail dos monitores, que acabou dando muita confusão, vai ser via o SIGA. Então, na próxima aula a gente vai informar exatamente como é que vai ser isso aí. Semana que vem tem semana universitária. Então, isso é uma coisa tradicional da UNB. Tipicamente, o que se fazia, se suspendia as aulas para liberar os alunos para atender diversas atividades. A semana universitária traz diversas atividades acadêmicas, palestras e seminários e antes da pandemia, várias coisas em que se podia participar, e é muito bom participar dessas coisas. A universidade não é só aula, tem esses outros tipos de atividades são bons. Aí tem um pouquinho de confusão, porque inicialmente imaginava-se que, como nós estamos atrasados, ainda estamos no primeiro semestre e já estamos na segunda metade do ano, que não haveria semana universitária. Aí acabou que vai ter semana universitária, mas não ficou claro se, como o calendário de introdução à economia já estava determinado, e ele é meio rígido, não dá para mexer muito, se introdução à economia iria obedecer, iria parar na semana universitária. E ainda não está totalmente claro, mas a partir da próxima aula já vamos saber. Talvez alguns professores parem, outros não. Como nós estamos gravando as aulas, não tem tanto problema. Mesmo se você for participar de alguma coisa no horário de aula, você pode assistir a aula depois. Vou tomar uma decisão até a próxima aula, tem que ver o que os outros professores vão fazer. Como acho que a gente já vai adentrando em elasticidades hoje e outros temas, talvez dê para parar, mas a gente vai ver como é que faz. E eu quero encorajar vocês de participarem da semana universitária. Eu sei que é difícil estar em casa e como é que faz, mas vale a pena, às vezes, sabe, tem muitas atividades e você é capaz de encontrar uma que você acha interessante. Tá, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, podemos ver. Senão eu vou continuar aqui. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recapitular. Eu vou recapitular. Só uma coisa, deixa eu ver se está gravando, que eu não estou vendo nem assim. Acho que eu parei a gravação. Isso aí. Não, está gravando. Ok. Continua. Tá bom. Então, vamos recapitular, porque afinal, como eu disse na aula passada, isso aqui é o modelo mais importante da disciplina como um todo e vai ser aplicado em tudo quanto outras atividades, outros mercados e mercado de crédito, mercado de trabalho, mercado de moeda, mercado de várias outras coisas. Então, eu vou recapitular relativamente rápido essa parte de oferta, o que é, de onde vem, como calcula, o que está no gráfico, o que não está no gráfico.
Depois demanda, a mesma coisa. Depois vamos juntar oferta e demanda e ver como é que funciona a noção do equilíbrio. Então, tudo isso aqui a gente já viu, mas vamos recapitular porque isso aqui é importante. Daí a gente segue em diante, vai fazer umas aplicações disso aqui. Então, a gente quer modelar o processo de oferta e demanda, a gente quer modelar um mercado, a gente quer modelar transações, escolhas econômicas. É isso que esse modelo faz. Então, um lado é o lado da oferta. Então, tem pessoas que vendem, que ofertam produtos e serviços, e o jeito que eles agem. Então, aqui temos dois ofertantes, né? Tipo, a gente tem várias pessoas oferecendo o mesmo bem, várias firmas oferecendo o mesmo bem, e tipicamente é uma relação positiva com o preço. Quanto maior o preço, o mais que as pessoas querem ofertar, que é mais interessante para eles. Eles têm um custo de produzir e de ofertar. Portanto, maior que for o preço, maior estímulo para eles ofertarem mais. Então, aqui temos o produtor 1, produtor 2. Em forma gráfica está assim. A curva de oferta é positivamente inclinada. Tem as equações ali embaixo. Você vê que você pode apresentar na forma de uma tabela, de um gráfico ou de equações. A gente vai trabalhar com gráficos, que é um jeito visual e fácil de entender isso. Bom, a gente não quer só as ofertas individuais, a gente quer a oferta de mercado, a gente quer saber esse mercado de arroz, que é um mercado específico para algum lugar específico, né? Temos o mercado de arroz em Brasília, né? Tem várias pessoas ofertando arroz, então vamos somar horizontalmente, pode somar via as tabelas, a gente viu na aula passada isso, ou somar os gráficos, e aí você obtém aqui do lado direito a curva de oferta de mercado, que é a soma da curva de oferta dos indivíduos. Então, está aí a curva de oferta. E a curva de oferta, deixa eu voltar ali, é uma relação entre preço e quantidade. Os dois são determinados simultaneamente. Mas tem muitas outras variáveis que também afetam a oferta. E essas não estão no gráfico, porque o gráfico tem duas dimensões. Quais são? O preço dos outros insumos, a tecnologia de produção. Se ela ficar melhor, por exemplo, reduz os custos, então afeta a oferta. O número de produtores, quanto mais produtores tem, maior a oferta. Se de repente se mudar para Brasília vários outros produtores de arroz, vai ter maior oferta de arroz. Condições climáticas, quando é agricultura, e tem várias outras que dá para imaginar. Isso é a curva de oferta. Aí, olhando a curva de oferta, nós temos interesse em mudanças ao longo da curva. Ao longo da curva, uma relação entre quantidade e preço. Muda o preço, as pessoas ofertam mais. Cai o preço, as pessoas ofertam menos. E, além disso, tem deslocamentos da curva de oferta. O que desloca a curva de oferta são a mudança de uma daquelas variáveis que a gente falou, as variáveis ceteris paribus, as variáveis que estavam fixas. Então, aqui no exemplo, mudou, por exemplo, uma tecnologia melhor para produzir arroz, uma semente melhor, um fertilizante melhor, ou tem mais produtores de arroz produzindo, tem mais chuvas, melhor clima. Então, deslocou a curva de oferta ao mesmo preço de antes, está-se agora ofertando mais arroz. Então, deslocou a curva de oferta. Ou pode deslocar na outra direção, se for alguma mudança dessas variáveis ceteris paribus, uma mudança que piorou a produção de arroz, por exemplo, uma peste ou a população deixou de gostar de arroz, ou o preço de feijão ficou caro, então as pessoas estão comprando menos arroz porque comem arroz com feijão. Então, para o mesmo preço de antes, pega qualquer preço aqui, antes se ofertava Q1, agora oferta Q2, a curva se deslocou para a esquerda e para cima. Isso é a curva de oferta. O outro lado é a demanda. Mesma coisa, vice-versa ao contrário. Demanda são as pessoas que querem comprar o bem. E aqui veja que eu não corrigi aquilo que eu falei que eu ia corrigir, que aqui é para ser comprador 1, demandante 1 e comprador 2. Em todo caso, agora é uma relação negativa, é o que a gente chama da lei da demanda. Quanto maior o preço de alguma coisa, o menos você vai querer. Você age assim, sua avó age assim, todo mundo age assim. Lá para frente nós vamos ver uma exceção a isso da lei da demanda, mas é bastante razoável. Negativamente inclinado.
Aqui estão as curvas de demanda de 2 indivíduos, para que a gente tenha a curva de demanda de todo mundo que quer arroz no mercado de arroz de Brasília. Vamos somar tudo. Soma horizontalmente e aqui em forma gráfica, soma horizontalmente o gráfico e aí você tem ali na direita a curva de demanda do mercado. A curva de demanda é uma relação entre preço e quantidade, e negativamente inclinada. Quais são as variáveis ceteris paribus nesse caso? As variáveis que afetam a demanda de arroz, no entanto, não estão lá no gráfico, não são preço nem quantidade. A renda, é claro, quanto maior a sua renda, geralmente, mais que você quer de um bem. O preço dos outros bens, substitutos e complementares, afetam a demanda de um determinado bem. Preferências do consumidor, expectativas do futuro, dependendo do que você acha que vai acontecer no futuro, isso afeta a sua demanda. Você acha que vai ter uma pandemia, vai durar mais 2 anos, tem expectativas de que a pandemia vai durar mais dois meses, você vai demandar mais uma internet melhor, você vai demandar atum em lata para estocar o que você acha que pode faltar comida. A gente viu que tem uma certa classificação aqui dos bens, isso dando uma paradinha no oferta e demanda, mas aproveitando para introduzir esses conceitos, a gente viu na aula passada. Um bem normal é um bem que, quando você aumenta a sua renda, você consome mais dele. Então, a maioria dos bens são bens normais. Você ficou mais rico, ganhou dinheiro, aí você vai consumir mais da maioria das coisas. Mas alguns bens não. Alguns bens são bens inferiores. Você consumia eles porque você tinha pouca renda. Você preferia consumir um bem diferente, um bem melhor do que aquilo ali. Então, em vez de andar de ônibus, você quer andar de carro. Em vez de comer salsicha, você quer comer filé mignon. Então, etc. Em vez de comer num restaurante barato, você quer comer num restaurante mais caro. Então, são bens inferiores. E também tem bens substitutos e complementares. Então, bem substituto é um bem que, quando o outro bem fica mais caro, você consome mais desse bem. Então, o bem substituto ficou mais caro, o álcool ficou mais caro, o álcool combustível ficou mais caro, então você consome mais gasolina. Se você tiver 2 carros. E bens complementares são bens que, quando sobe o preço do bem complementar, você consome menos desse bem. Porque se você consome esses 2 bens juntos, subir o preço de um, você vai consumir menos do outro também, porque ficou mais caro consumir o combo dos 2 juntos. Então, isso tudo, de novo, a gente viu na aula passada, viu tudo isso aqui. E a curva de demanda tem deslocamentos ao longo da curva, quando muda o preço, muda a quantidade, quando sobe o preço, cai a quantidade. E tem deslocamentos da curva. Nesse exemplo aqui, a curva se deslocou para baixo, alguma coisa aconteceu que reduziu a demanda, você perdeu renda, seu salário foi cortado pela metade, então a sua curva de demanda vai... Não, o mesmo preço dos bens, você vai para o supermercado, os bens ainda têm o mesmo preço, mas você vai demandar menos porque sua renda caiu. Ou está aqui um aumento, suponha que aqui mudou suas preferências, as preferências deslocam a curva da demanda, agora você gosta muito mais de leite do que antes, descobriu que leite é uma maravilha, então mudou suas preferências ao mesmo preço do leite, mantém preço fixo, você está consumindo mais leite. Então, preferências mudam. Então, leite é 500. Então é isso. Daí, tendo essas duas coisas, vimos o equilíbrio de mercado. Temos o preço, quantidade ofertada a cada nível de preço, quantidade demandada, e aí oferta e demanda, e um equilíbrio ali onde elas se encontram. Do jeito que a gente desenhou, isso é importante, tem um equilíbrio, um ponto só onde elas se cruzam, e esse equilíbrio existe. Elas se cruzam em algum lugar e se cruzam em só um lugar. Então, e a noção de um equilíbrio é uma situação que vai perdurar até que alguma coisa, até enquanto nada mudar,
daquelas outras variáveis todas ceteris paribus, tanto da oferta e demanda que a gente viu, enquanto nenhuma delas mudaram, o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio vão ser iguais. Isso que é o equilíbrio. Então, o equilíbrio assim, é a expectativa nossa do que vai acontecer nesse mercado. Então, eu sabendo, eu tendo informação dessas outras variáveis, das preferências das pessoas, da renda de todo mundo, das expectativas, do preço dos bens complementares, preço dos bens substitutos, eu consigo achar o equilíbrio, eu consigo achar o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio no mercado de arroz. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, é muito útil para fazedores de política, para desenhar políticas públicas, para entender o mundo à nossa volta. E o que a gente vai fazer agora, daqui a pouco, a gente vai ver justamente quando você pega uma situação de equilíbrio, o que acontece quando daí vem um choque de fora, quando muda uma variável dessas que estavam ceteris paribus. Elas estavam fixas, é isso que quer dizer ceteris paribus, mas aí suponha que só uma muda e o resto tudo fica igual. De repente aumenta a renda da população. O que vai acontecer com a demanda de arroz? Então é isso que a gente vai fazer. Só a gente complementar ainda a revisão da aula passada, a gente viu que esse equilíbrio, ele é atingido, chega-se nesse equilíbrio sozinho, ninguém precisa fazer nada. Existem forças econômicas que empurram na direção desses equilíbrios. Da mesma maneira que forças físicas e gravitacionais, mecânicas, empurram uma bola para um fundo de um pote convexo. Então, que forças são essas? Simplesmente, aqui nesse exemplo aqui, se o preço estiver acima de 4, que é o preço de equilíbrio, vai ter um excesso de oferta. O preço está muito alto, pouca gente está demandando aquele preço, muita gente está ofertando aquele preço, então tem esse excesso de oferta. Excesso de oferta quer dizer que tem estoques muito grandes, os pátios das montadoras estão cheias, as prateleiras do supermercado estão cheias, estão abarrotadas e não está vendendo muito daquilo. E aí os vendedores têm um incentivo de começar a oferecer descontos, oferecer negócios especiais, oferecer promoções, e isso empurra o preço para baixo. Isso empurra o preço de onde ele está, mais ou menos 5,5 para 4. E essas forças vão continuar agindo até o preço chegar em 4. Quando o preço chegar em 4, acabou as promoções, acabou os descontos e chega, sei lá. E repara, não é o governo que está fazendo isso. O governo não tem que fazer nada. O governo não é o governo que vai olhar e dizer, poxa, tem um excesso de oferta, vamos obrigar as firmas a reduzirem o preço. Porque se o governo, inclusive o governo não iria acertar isso, ele ia fazer, se ele fizesse, ia sair, ele ia forçar demais, o preço ia cair demais ou não ia cair o suficiente. Os governos não são bons em fazer essa sintonia fina, porque requer muita informação. As preferências de todo mundo, as condições, a substitutibilidade dos bens. Quem é bom em fazer isso é o mercado. O mercado faz isso com precisão cirúrgica. Essa que é a beleza do mercado. Depois a gente vai ver os problemas do mercado. Quando que você vai querer sim que o governo interfira. Mas nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, que é o mercado perfeitamente competitivo, depois a gente vai definir exatamente isso, mas é um mercado onde tem muitos vendedores, muitos compradores, todo mundo tem informação perfeita, é um bem homogêneo, é um mercado que sabe se autorregular. É a mesma coisa com o excesso de demanda. Se o preço estiver muito baixo, o que é muito baixo? Se o preço estiver abaixo do preço de equilíbrio, nesse exemplo, abaixo de 4, como o preço está baixo, tem muita gente querendo comprar, tem pouca gente querendo vender, e aí tem esse excesso de demanda. O que significa prateleiras vazias? As pessoas falam para você... Até agora que eu notei a ironia do negócio, esse exemplo de arroz que eu estou usando aqui, isso eu estou usando porque acho que está na apostila e eu já tinha feito esses slides há algum tempo. Mas não sei se estão cientes, o mercado de arroz está passando por uma ebulição. Né? Alguma coisa aconteceu no mercado de arroz que o preço do arroz está muito alto. Né? O preço de equilíbrio de arroz, não é que ele está artificialmente alto. Aconteceu alguma coisa que eu não estou a par exatamente do que está acontecendo no mercado de arroz, mas suponho que seja
ou um aumento muito grande da demanda, por alguma razão as pessoas estão querendo comprar mais arroz, e talvez uma quebra de safra, alguma coisa aconteceu. Mas pode ser, inclusive, até expectativas, né? Pessoas preocupadas com a pandemia, estocando arroz. Mas é exatamente esse tipo de análise. E se você lê, eu tenho visto no Twitter muita discussão sobre isso, tem muito essa discussão que eu acabei de fazer. Muita gente chegando a dizer, o governo deveria intervir, o governo deveria forçar o preço para baixo, porque arroz é um produto importante na cesta básica. Tem um monte de considerações que você vai querer fazer aí. E tem sim situações em que talvez você queira que o governo faça algum tipo de intervenção. Mas o ponto aqui não é entrar nessa discussão, acaba ficando meio ideológico, mas o ponto esse instrumental é bom para isso. Esse instrumental é particularmente bom para fazer esse tipo de análise. Então, como é que o excesso de oferta some? Como é que as prateleiras vazias somem? Bom, primeira coisa é que os vendedores, tem pouca oferta porque o preço está baixo. E aí alguns compradores vão chegar na loja, vão falar com os vendedores, puxa, eu queria comprar, mas você não tem a venda, está com as prateleiras vazias, mas eu pago mais, eu estou disposto a pagar mais, porque na verdade tem gente disposta, a curva de demanda tem gente disposta a pagar até 6. Então, vai ter gente oferecendo de pagar mais e aí os produtores, então tá bom, então a esse preço eu vendo. E aí essas forças vão empurrar o preço para cima até chegar em 4. Quando chegar em 4, aí para. Aí já está equilíbrio entre oferta e demanda e aquele equilíbrio perdura enquanto nada mudar, nenhuma das variáveis mudar. Então, é isso que nós vimos na aula passada. Foi um resumo, mas um resumo não, uma recapitulação, mas foi importante fazer isso. Então, vamos levar isso adiante agora, ver o que a gente pode fazer com esse instrumental. A gente vai querer fazer um negócio que chama estática comparativa. E o controle vai ter um pouquinho disso aqui. O controle vai ser em cima disso, é bom trabalhar com essa ideia e mexer com esse instrumental, porque, como eu falei, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é a base de microeconomia. Estática comparativa, quer dizer, estática comparativa, estática é quando você tem um equilíbrio, e o equilíbrio é isso que quer dizer equilíbrio, é estático, ele é parado, nada muda no equilíbrio. Aí, nada muda até vier um choque. Então, vamos achar o equilíbrio, e aí vamos deixar o choque acontecer. Com o choque acontecendo, ele vai derrubar o equilíbrio, vai ressurgir outro equilíbrio, e a gente quer comparar os dois equilíbrios. Então, tem um equilíbrio, tem um choque, vamos comparar o novo equilíbrio com o velho equilíbrio. Então, aqui está a receita é como se fosse um algoritmo aqui de estática comparativa. Vamos começar com uma situação de equilíbrio, tem oferta, tem demanda, tem um equilíbrio. Aí vamos mudar um parâmetro. Parâmetro aqui, eu estou me referindo, os parâmetros são é como se fosse uma variável fixa. É um contrassenso, uma variável fixa, mas as variáveis do modelo, os que estão mudando o tempo todo, é preço e quantidade. Outro jeito de falar isso, elas são as variáveis endógenas do modelo. A resposta que a gente quer é exatamente qual é o preço e qual é a quantidade de equilíbrio. E os parâmetros são todas essas outras variáveis, renda, preço dos bens substitutos, preferências, expectativas, todas aquelas variáveis ceteris-paribus. Então, vamos mudar um parâmetro, a gente já reconheceu onde é que está o equilíbrio e ver onde é que vai o novo equilíbrio. E daí a gente compara os dois, e a diferença no equilíbrio só vai poder, a única conclusão vai ser, mudou por quê? Por causa do parâmetro. Foi o parâmetro que mudou. Na vida real, não tem parâmetros, tudo é variável, tudo está mudando ao mesmo tempo, é mais confuso. Mas a gente faz essa estática comparativa porque é um bom jeito da gente estabelecer uma causalidade, e dizer, a única coisa que mudou no modelo foi renda, ou foi expectativas. Então, se mudou o equilíbrio, a gente pode dizer com confiança que foi renda, a mudança de renda que causou a mudança do equilíbrio.
E como eu dei esse exemplo do arroz, isso acontece o tempo todo na economia e é de grande interesse, de grande utilidade analítica a gente poder fazer isso. Vamos fazer 3 exemplos aqui, então. Aqui está o que como a gente vai aplicar esse algoritmo. A gente vai pegar uma situação e vamos escolher um parâmetro, daí a gente muda ele, a gente diz assim, a gente primeiro pergunta, esse parâmetro, ele afeta a demanda, ele afeta a oferta ou afeta ambos? Responder isso é fácil, porque a gente já tem aquela lista no slide anterior, a gente viu as variáveis, os parâmetros ceteris paribus que afetam a oferta, nós temos uma lista dos parâmetros que afetam a demanda, então a gente consegue responder essa pergunta. E mais, basta usar um pouquinho a lógica, né? Se diz assim, ó, se aumentou a renda afeta a demanda, né? A renda é de quem? A renda é a renda dos demandantes. Bom, simplesmente pode aumentar a renda dos ofertantes também, e aí você pode tentar pensar como é que isso vai afetar a oferta. Mas, então, a gente primeiro identifica se a mudança do parâmetro afeta a renda, a demanda, se afeta a oferta. Daí a gente se pergunta, e afeta em que direção? Para cima ou para baixo? Para a esquerda ou para a direita? Aumenta a oferta ou reduz a oferta? Aumenta a demanda ou reduz a oferta? E daí a gente calcula um novo equilíbrio e compara os dois e tira as conclusões em cima disso. Vou aplicar isso aqui. Então, aqui está o primeiro exemplo. Você estava lá no equilíbrio, está tudo bem, tem um preço, o arroz está com preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. Imagina isso, um mês atrás era isso. E aí, nesse exemplo aqui, o que aconteceu? A Embrapa veio com uma nova semente de arroz mais produtiva. Se bem que uma nova semente ia levar meses até afetar a oferta, mas suponha, tem uma nova forma de produzir mais produtiva. Aí pensa, o que isso vai afetar? Então a gente tem que saber, oferta, demanda ou oferta? É uma nova semente que torna mais barato produzir o arroz. Reduzir os seus custos, reduzir o tempo de produção, reduzir a quantidade de fertilizantes que você vai usar, a quantidade de terra que você vai ter que usar, a quantidade de tratores e combustível e trabalhadores. Então, essa nova semente é maravilhosa. Ela afeta a oferta, né? Ela vai dar um arroz, pelo que eu estou dizendo aqui, o arroz vai ser igual ao arroz anterior. Não é que é uma semente que está dando um arroz melhor, mais nutritivo ou mais gostoso. Ela simplesmente está tornando mais barato produzir. Então, está ofertando, a demanda fica a mesma, porque o arroz é o mesmo, mas a oferta vai mudar. Em que direção? A gente já vai ver no gráfico, mas a curva de oferta vai aumentar. Ela vai se deslocar para a direita. A gente escreve assim, para baixo e para a direita, porque quando falo para baixo parece que está reduzindo, mas não é. Como a curva de oferta é positivamente inclinada, ela está movendo para a direita, parece que é para baixo, mas ela está aumentando a oferta. Ao mesmo preço, os produtores estão querendo produzir, ofertar mais, porque o custo deles caiu. E aí vamos ver o que acontece com o novo equilíbrio. Então está aqui o exemplo. Ignore por enquanto a curva oferta 2, pensa só na curva oferta 1. Você tinha a demanda está aqui, a oferta está aqui, esse era o equilíbrio 1. O equilíbrio 1 tinha o preço P1 e a quantidade estava em Q2. Então, equilíbrio 1, por definição, nada muda, mas vamos dar um choque, uma distância, veio uma semente nova, só ela mudou, essa única coisa que mudou, o resto ficou igual. Ela vai afetar a oferta e vai empurrar a oferta para a direita e para baixo. Mas repara, está aumentando a oferta, porque ao mesmo preço, esse preço aqui, a quantidade era Q1, se você traçar a linha aqui mais para frente, ao mesmo preço, agora os produtores estão dispostos a oferecer mais, porque ficou mais barato para eles produzirem. Então, com isso, a curva de oferta se deslocou, uma certa quantidade. O quanto vai se deslocar depende do tamanho desse impacto, dessa redução de custos. E aí você atinge um novo equilíbrio, a demanda ficou no mesmo lugar. Então, aqui, o equilíbrio 1, equilíbrio 2. O que esse novo equilíbrio significa? Que o preço ficou mais barato. Ótimo, ótimo para os consumidores, né? Essa nova semente foi
boas para os produtores, né? Vai reduzir os custos deles, então o lucro deles está aumentando. Daria para ver isso aqui se a gente tivesse curvas de custo, mas não é o que a gente quer fazer aqui. Então foi bom para todo mundo, mesmo tendo caído o preço para os produtores, foi bom para eles, porque o preço caiu porque o custo deles caiu. Então o preço caiu o custo caiu pelo menos tanto quanto o preço, e provavelmente até mais. Então aumentou o lucro dos produtores e aumentou o bem-estar dos consumidores, que estão pagando menos pela mesma quantidade de arroz. E além disso, olha aqui, como o preço caiu, eles estão consumindo mais. Então essa foi um choque muito bom para a economia. Não é o que aconteceu recentemente no Brasil, né? Porque no Brasil a gente viu que foi o contrário. O preço do arroz subiu muito, a quantidade caiu. Depois eu vou me informar exatamente qual é, ou se alguém souber, se alguém está por dentro aí, o que foi que aconteceu no mercado de arroz brasileiro no último mês que subiu. Bom, vamos lá. Agora um outro exemplo aqui. Então, esse exemplo é uma estiagem reduz a produtividade. Então, a estiagem quer dizer falta de chuva. De novo, é o que aconteceu, mas em Brasília, pelo menos normalmente, esse período é de estiagem. Então, aqui, a estiagem afeta o quê? A demanda ou a oferta? O fato de não estar chovendo não afeta a demanda por arroz. As pessoas querem continuar comprando arroz. Mas afeta a oferta. Suponha que veio essa seca muito grande, durou mais tempo do que esperado, os reservatórios vazios. Então, ao mesmo preço agora, os ofertantes querem ofertar menos, a curva de oferta se desloca para a esquerda. Reduziu a oferta. Ela indo para a esquerda está reduzindo a oferta. E o resultado, o novo equilíbrio é E2. E2 é o equilíbrio em que o preço aumentou e a quantidade caiu. Então, talvez a história no Brasil tenha sido essa. Não necessariamente estiagem, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser o preço de outro produto, o preço do trigo, o preço da cana-de-açúcar subiu. Então, muitos fazendeiros resolveram plantar cana-de-açúcar onde eles plantavam arroz. Claro que tem as limitações biológicas da terra, climáticas, mas pode ser isso. Expectativas, isso é um caso claro. É muito comum em mercados agrícolas, quando o preço em uma safra está muito baixo, aí os produtores dizem, está muito baixo o preço, então não vou mais produzir, vou produzir outros bens que eu tenho expectativas que vão ser mais rentáveis. Só que daí todo mundo tem a mesma expectativa e daí, quando chega lá para frente, dá uma super safra desse outro bem e o preço cai também. Mercados agrícolas são muito difíceis porque o hiato entre a decisão do que produzir e como produzir é distante do momento de venda do bem. E o mundo muda nesse ínterim e aí é difícil. Então, essa talvez é uma justificativa, às vezes, para governos intervirem em mercados agrícolas. Não intervirem ditando o preço, que é a pior coisa que um governo pode fazer, mas intervirem, por exemplo, em tendo estoques. O governo tem a Conab, é uma empresa do governo. O que ela faz? Ela compra arroz, por exemplo, compra arroz, feijão, essas coisas, soja, estoca, mantém esses estoques e quando acontece, por exemplo, o que está acontecendo agora, que o preço sobe muito, que falta no mercado, daí o governo escoa, vende aquilo ali e regula o preço. E o que ele faz é que evita as grandes flutuações de mercado. Em mercados agrícolas, compensa fazer isso. Muitos outros mercados não vale, o governo não vai fazer isso, não vai estocar, por exemplo, Coca-Cola, porque se faltar Coca-Cola vai subir o preço. Ali o próprio mercado age bem, o mercado percebe que o preço está subindo de Coca-Cola e produz mais, os outros bens substitutos produzem mais e tende a resolver. Eu falei uma coisa agora, eu falei assim, o governo, existem justificativas de que às vezes o governo pode intervir, deve intervir em alguns mercados, quando tem falhas de mercado, que a gente vai ver daqui umas 3 aulas para frente, mas nunca via preço. Eu falei isso, nunca via preço. Por quê? Porque preço é um sinal
que contém informação sobre escassez na economia. E se você interfere nesse sinal, essa informação não chega na ponta, não chega nas pessoas, e aí as pessoas não se adaptam à nova situação e não reagem à escassez, e aí você perde todo o poder corretivo dos mercados. Por exemplo, o que as pessoas estão fazendo quando o preço do arroz subiu? As pessoas estão substituindo, estão consumindo menos arroz. E é bom que isso aconteça para ajudar a resolver a escassez de arroz. Então, muita gente vai começar vai comer mais macarrão, menos arroz, mais, sei lá, outros substitutos para arroz. E, além disso, o mesmo sinal informa, ele dá incentivo para os produtores produzirem mais arroz, importarem mais arroz, etc. Quer ver um lugar onde o Brasil já fez muito, existe sempre uma pressão para o governo intervir via preços, tabelamento de preços, leis proibindo aumento de preço, e toda vez que o Brasil fez isso foi desastroso. A gente vai estudar o plano cruzado lá para frente, e políticos sempre ficam com os dedos coçando porque eles tentam vender isso como eles estão fazendo bem para a população, né? Eu tô tabelando arroz e eu tô ajudando o pobre porque o pobre come muito arroz, e a lógica parece correta, mas o que ele está interferindo no mercado de arroz, impedindo que o mercado de arroz se corrija esses desequilíbrios que existam. Um lugar onde isso está acontecendo agora, atualmente, hoje, é a Argentina. A Argentina está com problema de inflação, e além de Covid, essas coisas todas, e eles estão intervindo lá, e vai dar errado, como sempre deu, e vai gerar distorções, e infelizmente... Eu vejo, inclusive, essa aula de introdução à economia, se tem uma função que ela tem, muitos de vocês dizem, eu não preciso de economia, eu faço biologia, eu faço engenharia, não preciso de economia. É bem possível, mas você é um cidadão e se a única coisa que você tirar isso é de que o mercado tem essa capacidade, esse poder de processar informação e achar boas alocações para resolver o problema fundamental de escassez, então que você vai ser cuidadoso. Não estou dizendo que você nunca vai querer apoiar alguma interferência governamental ou outra, mas você vai ter clareza desse mecanismo de mercado e quando que o mercado é um bom jeito de alocar recursos e quando que ele não é, quando que o mercado falha e aí sim é interessante vir com interferências governamentais para tentar corrigir e quais elas podem ser. Bom, acabei meu discurso, vamos ver o segundo exemplo. Eu fico meio receoso com essas coisas que você vê. Tudo isso que eu falei assim, microeconomia pura, é bem técnico, mas ao mesmo tempo é bem ideológico. Já começa a beirar no ideológico e pode gerar grandes controvérsias. Ideológico no sentido que se você... Não é nem ideológico, eu digo de esquerda e direita propriamente, que geralmente é a dimensão em que a gente se coloca. Muitos de vocês são jovens, vão tender a ser mais de esquerda, economistas tendem a gostar mais de mercados, mas não é nem nessa dimensão de esquerda e direita, é mais uma dimensão de interferência ou não, de ideologicamente achar que existe um papel muito grande para o governo sair corrigindo questões e alocando recursos na economia, ou se melhor é o mercado. Então, tem essa divergência. Tá. Segundo exemplo. Então, agora é um programa... E esse exemplo está na apostila, mas eu achei que está meio confuso. Eu vou tentar deixar claro uma coisa que sempre me confundia quando eu via isso na apostila. O exemplo é assim, o governo resolve comprar cestas de arroz. Cestas. Ele resolve comprar arroz para estocar. Então, é assim que eu quero interpretar. Na apostila, às vezes tem uma outra interpretação, mas é aquilo que eu falei, a Conab. O governo entrou comprando arroz, de repente. Ele vai comprar, daí ele tem armazéns espalhados e vai deixar aquele arroz lá. O arroz não vai entrar no mercado. Ele vai guardar para se ano que vem acontecer alguma coisa, ele tem esse arroz lá. E, de fato, o governo faz isso. Chama os estoques reguladores. Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, todo o país tem esses estoques reguladores.
Aí a pergunta é, então o governo está comprando arroz, uma quantidade significativa de arroz. Isso afeta a oferta ou a demanda? Então pense um pouquinho. Você tinha um mercado de arroz no equilíbrio lá, tinha uma certa quantidade demandada comprada, um certo preço, e agora o governo resolveu, ele vai entrar e também vai comprar arroz. Isso está afetando a demanda, o governo não está produzindo arroz e não está distribuindo arroz, não está comprando e distribuindo, está comprando e estocando. Então o governo é só mais um comprador. Você está comprando arroz, seu vizinho está comprando arroz, sua avó está comprando arroz e o governo agora está comprando arroz. Então com essa entrada de um grande comprador, a demanda vai se deslocar. A demanda vai se deslocar para a direita e vamos ver o que acontece com o novo equilíbrio. Então está aqui a oferta. Vamos olhar primeiro o equilíbrio anterior. A oferta não está sendo afetada, porque o governo está comprando arroz, mas não está distribuindo. Se ele estivesse comprando e distribuindo ao mesmo tempo, compra dos agricultores e distribui para a população carente, não ia afetar. Bom, também não ia afetar a oferta, mas então, aqui, no nosso exemplo, o governo não está afetando a oferta, ele só está comprando. Então, a demanda está se deslocando para a direita. A demanda aumentou, porque você tem um comprador novo. Vê intuitivamente, aumentou a demanda, então vai aumentar o preço. O equilíbrio E1 foi para E2. Faz sentido, é intuitivo que o preço vai aumentar, que tem mais demanda pelo arroz. E a quantidade de arroz que foi comprada e vendida aumentou também, porque tem um comprador adicional no mercado. Então, isso é esse exemplo aqui. Tipicamente, o governo compra. Outra razão pela qual o governo compra, às vezes, não é nem para distribuir depois, embora ele vai fazer isso, mas é quando tem um excesso de produção, uma super safra, e aí o governo compra e o preço vai despencar, muitos produtores vão à falência, aí o governo compra aquilo ali. Como a gente vai estudar, vocês conhecem já, o Brasil na década de 20 e 30, fazia muito isso com café. O governo comprava estoques de café porque havia uma superprodução. Então, esse exemplo aqui, um excesso de uma nova demanda, um choque que aumentou a demanda, e aqui na outra direção, é o mesmo canal, é um choque na demanda, mas esse exemplo aqui é uma diminuição da renda dos consumidores. O país entrou numa crise, é mais ou menos verdade também, é o que está acontecendo, e isso reduziu a renda real da população como um todo, e aí todo mundo, ao mesmo preço do arroz, as pessoas estão consumindo menos arroz, pelo simples motivo que a renda deles caiu. Então, nesse exemplo, intuitivamente, de novo, o preço vai cair, a demanda diminuiu, e a quantidade vendida, comprada... Eu falo vendida, comprada, porque no equilíbrio, tudo que é comprado tem que ser vendido, tudo vendido tem que ser comprado, no equilíbrio. Então, a quantidade transacionada caiu de Q1 para Q2. Então, tá. Agora, exemplo 3. E eu mudei um pouquinho a descrição comparado com a apostila, que eu sempre me confundia nessa parte, não era claro o que a apostila estava querendo dizer, mas eles estão querendo dizer que o que aconteceu, o governo está comprando o arroz, então ele está afetando a demanda, mas ele está distribuindo o arroz ao mesmo tempo para a população carente. Então, e ele está distribuindo arroz, talvez ele está distribuindo, ele já tinha um certo arroz estocado, talvez, mas ele comprou arroz dos produtores e ele está distribuindo esse arroz, tanto arroz que ele já tinha como o que ele comprou. Então, você vê que agora isso está afetando os dois lados, está afetando a oferta e a demanda. Quando o governo compra o arroz, ele está demandando arroz, está deslocando a curva de demanda, e quando ele distribui o arroz de graça para a população carente, digamos, ele está ofertando mais arroz. Então, o que vai acontecer com o equilíbrio? Nesse caso, não é tão intuitivo.
a gente vai querer ver aqui. Então, aqui está, o equilíbrio 1 está aqui, são as curvas mais escuras, o E1, o equilíbrio é P1, Q1. E aí temos as duas coisas acontecendo. Agora a curva de oferta e de demanda se deslocaram. Então, muitas vezes isso acontece. Esse choque, tá, ele age em cima da oferta e em cima da demanda. Um exemplo bom disso é talvez melhor do que esse do arroz, que eu não gosto desse exemplo muito, mas seria expectativas. Né? Tem expectativas do que vai acontecer no futuro e as expectativas das pessoas são diferentes. Então, uma expectativa que está meio forte no Brasil hoje em dia é que a inflação pode voltar ano que vem, que vai ter inflação de novo, porque com essa crise e com o Covid, gastos do governo aumentaram muito, e tipicamente quando gastos do governo aumentam, além da capacidade de arrecadar, isso vai gerar inflação. Na história do Brasil sempre foi assim, a gente vai estudar bastante isso para frente, nas aulas para frente, na parte de macroeconomia. Então tem essa expectativa, então as pessoas já podem reagir em torno disso. Os produtores de arroz e de outros bens, talvez vai levar eles a produzirem mais ou menos, produzirem antes ou depois, mudarem os insumos, e os consumidores também talvez estejam... O arroz é um bem perecível, mas, por exemplo, se você está pensando em comprar uma geladeira ano que vem, diz, mas vai vir a inflação, vai ficar mais caro, talvez seja melhor eu comprar agora, ou vou comprar um freezer para poder estocar comida, etc. Então, as expectativas mudam, uma expectativa é a típica coisa que trabalharia tanto pela oferta como pela demanda. Em todo caso, nesse exemplo, afetou a oferta aumentou, porque o governo está oferecendo arroz, tanto o arroz que ele comprou, mas o arroz que ele tinha estocado, aumentou a oferta, tem mais arroz sendo ofertado, mas também existe uma demanda maior por arroz, porque o governo comprou arroz. Então, a oferta aumentou e a demanda aumentou. Então, o que vai acontecer com o equilíbrio? E aqui a resposta é depende. Depende tanto da direção da oferta e da demanda, como da magnitude. As duas coisas podem conspirar na mesma direção e elas vão se reforçar o equilíbrio numa direção ou noutra, ou elas podem se compensar. Então, nesse exemplo que eu botei, do jeito que eu desenhei as curvas aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz um aumento de oferta muito grande, né? Você vê a distância aqui da oferta 1 para a oferta 2 está bem grande, e o aumento da demanda foi relativamente pequeno. O aumento da demanda está empurrando o preço para cima, o aumento da oferta está empurrando o preço para baixo. Como o aumento da oferta teve impacto maior do que o da demanda, o preço caiu. Caiu, mas não caiu muito, né? Porque a demanda está empurrando, a demanda reforçada está empurrando para cima. Se não tivesse mudado a demanda, o preço teria caído até esse ponto aqui. Então, esse equilíbrio, mas olha o que aconteceu com a oferta. A oferta aumentou muito. A oferta não, a quantidade de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio aumentou muito, porque tanto a demanda maior está conspirando para isso, como a oferta maior está conspirando para isso. Os dois conspiraram para aumentar a quantidade transacionada e o preço caiu um pouco. Até a pergunta aqui, por que a oferta aumentou? Isso está no exemplo, porque eu falei aqui que o governo está numa distribuição de arroz. Então, o governo comprou arroz dos produtores, mas ele está vendendo esse arroz e está vendendo o arroz que ele tinha estocado. Ele achou por bem fazer isso, era uma política do governo. Então, e por isso que aumentou a oferta. Além de todo mundo que já vendia, tinha o arroz, o governo também distribuindo. Agora é o mesmo exemplo, só que nesse exemplo aqui a oferta aumentou um pouquinho só, comparado com antes. Antes era muito, agora é menos, e a demanda aumentou muito. Então, só porque a natureza da questão, nesse exemplo aqui, a demanda aumentou muito. Então, a demanda está empurrando o preço para cima, a oferta empurrando o preço para baixo. Então, o equilíbrio foi de E1 para E2, mas então, o equilíbrio aumentou. Nesse exemplo, o equilíbrio aumentou.
a força da demanda empurrando o equilíbrio para cima foi mais forte do que a força da oferta empurrando o equilíbrio para baixo. No entanto, a quantidade aumentou do mesmo jeito que antes. Então, compara com antes, o equilíbrio, o preço de equilíbrio aqui caiu, e agora, com essas novas magnitudes que eu coloquei no choque, na demanda e na oferta, o preço aumentou. Ou você podia pensar o seguinte: talvez, é meio improvável, mas talvez o choque de oferta e o choque de demanda fossem exatamente da mesma magnitude, tivesse o mesmo impacto. Então, aqui, o aumento da oferta e o aumento da demanda são tais que o efeito de um no preço exatamente cancelou o efeito de outro no preço, e o preço não se alterou. Demanda está empurrando o preço para cima, que tem mais gente querendo comprar, a oferta empurrou para baixo, que tem mais gente vendendo, e um exatamente cancelou com o outro. É improvável que seja que isso exatamente tenha acontecido, mas é uma possibilidade interessante. Então, é isso. Isso que é exercícios de estática comparativa. No controle, vocês vão mexer um pouquinho com isso. E isso não é difícil, porque no final é bastante intuitivo. Você tem que fazer aquelas perguntas. Cadê o primeiro equilíbrio? O oferta igual a demanda. Aí você pergunta, qual é o choque? Vai ter uma descrição do que mudou. Aí você pergunta, mas isso afetou a oferta, a demanda ou ambos? Mas você resolve isso e diz em que direção que afetou cada um, a oferta ou a demanda. E aí você desloca as curvas e equilibra. Então, o que isso aí fez? Responder essas perguntas aqui, né? Então, é isso que o mercado faz. O mercado, em conjunto, o que é o mercado? O mercado é um fenômeno emergente. O mercado não é uma coisa criada propositadamente por pessoas. Não é o governo que cria mercados. Se junta seres humanos numa ilha ou em qualquer outro lugar, rapidamente surgirão mercados. São pessoas que têm coisas, pessoas que querem aquelas coisas, e rapidamente um bom jeito, eles vão perceber que um bom jeito de todo mundo ficar melhor é trocar. Então, isso que é o mercado. O mercado não é um prédio de tijolos onde as pessoas trocam dentro. O mercado é esse fenômeno de oferta e demanda, e ele escolhe o que produzir, ele determina o que produzir. Se tem alguém produzindo algo que ninguém quer, ele vai tentar vender, daqui a pouco ele percebe que ninguém está querendo comprar aquilo, ninguém está disposto a pagar o suficiente para ele repor os custos dele, ele vai parar de produzir aquilo. E aí ele vai achar outra coisa que ele percebe que tem muita gente que quer comprar aquilo ali. Então, ao fazer isso, repetidamente, iteradamente, ele decide o que produzir, isso mudando ao longo do tempo. O mundo muda e o mercado vai alterando o que é produzido. Ele determina quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, isso é muito importante. No mundo já se tentou, ainda se tenta às vezes substituir isso. Dizer, vamos cancelar o mercado, às vezes com razão, às vezes o resultado de mercado não é o que a gente gosta, tem características que a gente não gosta, por exemplo, pode gerar desigualdade e deixa algumas pessoas de fora. Então, muitas vezes isso sim justifica tentar intervir no mercado, a gente vai ver como em aulas para frente, mas toda a tentativa que você fez de anular o mercado e botar um substituto, por exemplo, o principal substituto é planejamento central. Foi tentado na União Soviética. Tira o mercado e quem vai decidir o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, onde distribuir, todas essas perguntas era o governo central, eram burocratas lá com os carimbos e dizendo o que produzir. E foi um desastre, porque o governos e técnicos e burocratas e políticos e inspetores e fiscais e lojas do governo não conseguem fazer isso. Mesmo quando são bem intencionados, quando são tecnicamente capazes, que nem sempre são, né? Mas mesmo se forem, não conseguem fazer bem. Tem várias essas piadas sobre a economia soviética, uma delas é aquela... É um desenho assim que uma fábrica de pregos recebeu uma cota, assim, quem decide quanto produzir
é um memorando do burocrata carimbado que chega lá de Moscou e o gerente da fábrica olha lá e diz: produzam 5 toneladas de pregos. Aí o desenho eles produzem assim, um prego gigante de 5 mil toneladas. Eu fiz exatamente o que mandou. Era mais fácil produzir um só, grandão, do que um monte pequenininho, então produzir um grande, porque não estava especificado. Diz: produza 5 toneladas de pregos. E esse tipo de erro, isso que arrasou a economia e em última instância, levou ao fracasso dessa experiência. Então, em economias de mercado, quem decide essas coisas é o sistema de preço. Ok. Então, esse é o fim dessa parte. Eu vou fazer assim, primeiro eu vou abrir para perguntas, qualquer pergunta sobre isso, mas daí eu já vou começar a parte de elasticidades, porque que na verdade seria só lá na aula 8, mas como a gente já fez isso, e eu não tenho que várias outras professores mencionaram também que já foram avançando a matéria, a gente já pode fazer isso e talvez daí na semana universitária a gente não tenha uma ou duas das aulas, porque a gente já está avançando em elasticidades. Então, deixa eu só falar, antes de abrir para perguntas, deixa eu só para introduzir elasticidades, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Repara aqui, olha o que aconteceu com o equilíbrio 1 e o equilíbrio 2. Agora, se pergunte por que as curvas estão com essas inclinações. Se eu tivesse outras inclinações das curvas, o equilíbrio seriam bem diferentes. Então, a inclinação da curva é importante. Ela nos diz a sensibilidade, a sensitividade da demanda e da oferta a preços. É isso que a elasticidade vai ver. Não é muito claro o que eu acabei de falar, talvez, mas já é bom ter essa ideia de que a inclinação das curvas, nesses exemplos, eu simplesmente desenhei de qualquer jeito. Contanto que demanda fosse negativamente inclinada, oferta positivamente inclinada, estava tudo bem, tinha um equilíbrio sempre, mas é consequente, é importante saber sobre as inclinações, e esse é um tema de elasticidades, que eu vou começar a introduzir assim, uns 10 minutos, 10, 15 minutos, daí a gente para e continua na próxima aula. Como eu falei, é bom isso de começar uma coisa numa aula, rever na próxima aula e continuar. Antes de fazer isso, deixa eu abrir perguntas sobre mercados, oferta e demanda. Professor, dependendo da equação das duas retas, é possível obter mais de um ponto de equilíbrio numa mesma curva? Isso é bastante importante. Você repara que do jeito que a gente desenhou aqui, as curvas de oferta e demanda, não, a gente desenhou de propósito para que isso não aconteça. Porque é complicado, né? Se tiver dois equilíbrios, surge uma outra pergunta, que é qual equilíbrio que vai resultar. Então, a gente evita isso desenhando as curvas, a gente fala assim, bem comportadas. Elas não dão voltas, né? Elas são, o jeito matemático de falar isso, elas são monotônicas. Mas aí a pergunta, a sua, isso é razoável? Uma curva de demanda e uma curva de oferta real, do mundo real, olhando os dados, ela poderia ter mais de equilíbrio? E a resposta é sim, pode. Quando na vida real, às vezes tem alguma coisa que acontece e a curva de demanda não é bonitinha, bem comportada, ela faz uma não convexidade, alguma coisa assim. Então, a demanda cruza duas vezes com a oferta, aí tem dois equilíbrios e aí abre uma série de problemas na análise. Para a introdução à economia, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai simplesmente sempre fazer uma premissa de que as curvas são bem comportadas e só tem um equilíbrio. Né? No primeiro passo, isso é bastante razoável. Eu acho que, em geral, isso é verdade no mundo real. Existem exceções, mas, em geral, é uma boa premissa. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Então, deixa eu trocar os slides aqui. Então, alguém falou aqui, quer dizer que
Nem sempre vai ter Jaspel nas curvas. Vai ter um Jaspel meio complicado para ter dois equilíbrios. Vou botar aqui elasticidades. Ok. Vou mudar isso aqui um pouco. Ok, então nessa aula e na próxima, vamos ver esse conceito de elasticidade, tanto a elasticidade de demanda como de oferta. Esse nome elasticidade, eu acho um nome ruim, porque é meio que economistas, quando criaram a economia ao longo do século XX, eles estavam muito olhando para a física, né, para a física newtoniana. Então, lá tem coisas como elasticidades de partículas e de materiais. Eu preferia a palavra, acho que a palavra correta devia ser sensibilidade. A sensibilidade. O que a gente quer olhar e saber é se uma demanda é muito ou pouco sensível a preços. Se uma oferta é muito sensível ou pouco sensível a preço. O que é uma demanda sensível a preço? Tem alguns bens que, se o preço sobe um pouco, a demanda cai fortemente. Uma pequena subida de preço, muita gente deixa de comprar. E dá para imaginar que tipo de bem seria esse, a gente vai ver vários exemplos. Ou pode ter bens que o preço pode subir muito, o preço dobra, triplica, e mesmo assim as pessoas continuam comprando. Esse bem é pouco sensível à quantidade, à demanda, é pouco sensível a variações de preços. Um caso extremo disso seria, imagine que você é diabético ou tem algum problema de saúde e tem um remédio que você precisa urgente, você precisa de qualquer jeito, não interessa o que aconteça, tem que tomar aquele remédio todo dia, senão pode ser muito ruim. Então, se o preço desse remédio dobrar, triplicar, você vai continuar comprando mais ou menos a mesma quantidade do remédio. Você pode até tentar reduzir, economizar um pouquinho, pular um dia ou outro, mas não dá para fazer muito. Então, esse bem é um bem inelástico, né? Inelástico, é insensível a preço. E a gente vai ver como isso vai ser muito importante quando a gente for analisar mercados. Todo aquele exercício que a gente fez hoje, como eu falei, ele é dependente de quão elástico aquelas curvas são. E você vai ver que isso é poderoso. Então, daí a gente vai ver exemplos com isso e vamos ver, em particular, como a elasticidade afeta políticas públicas, por exemplo, tributação. Quando o governo quer tributar, quer arrecadar, ele pode tributar esse bem ou aquele bem, ou alguns serviços ou outros, e faz diferença qual bens ele vai tributar? Acaba que faz muito. Especialmente tem bens inelásticos, são bens onde tributar funciona relativamente bem. Já que o bem é insensível a preço, se o governo tributar ali, aumenta o preço, mas as pessoas continuam consumindo o bem. Então, porque se o bem for elástico e o governo botar um tributo em cima, ou seja, aumentou o preço daquele bem, mas como o bem é elástico, ele é muito sensível a preço, as pessoas deixam de comprar o bem. E aí, não só o governo não vai arrecadar quase nada, porque as pessoas não estão mais comprando o bem, não estão pagando imposto, como você fez muito mal para o consumidor, que queria consumir aquele bem, mas a tributação empurrou ele para fora do consumo daquele bem, ou para não consumir, ou para consumir outros bens que ele não preferia. Então, isso é bastante poderoso, a elasticidade. Vamos ver como é que calcula, o que quer dizer, vamos ver exemplos, vamos usar isso para analisar políticas públicas. Essa parte da elasticidade é boa, eu gosto disso aqui. Então, o que é elasticidade? Quando aumenta, eu já foi adiantado, mas vamos ver de qualquer jeito. Quando aumenta o preço de um bem, sabemos que diminui a quantidade demandada. Isso que eu acabei de falar é a lei da demanda. Mas diminui por quanto? Diminui muito, pouco. Então, o jeito que a gente determina o que é muito, o que é pouco, o que é sensível, o que é insensível, a gente fala assim, pega um aumento padrão. O preço aumentou 10%. Então, o preço estava 10, agora passou para 11. O preço estava 50, agora é 55. Né? Então, aumenta o preço 10%,
A gente sabe que a quantidade vai cair, mas a gente se pergunta, ela vai cair 10%? Ou vai cair mais do que 10%? Ou vai cair menos do que 10%? Se cair mais do que 10%, a gente diz, esse bem é elástico. Ele é sensível ao preço. Aumentou 10% o preço e caiu mais do que 10% a quantidade. Se você aumentar o preço 10% e o preço cair, mas cair menos do que 10%, cair, por exemplo, 8%, 6%, 2%, a gente diz esse bem é insensível a preço, ele é inelástico. Ele não é completamente inelástico, porque o preço, a quantidade caiu em resposta ao aumento de preço, mas caiu menos do que o aumento de preço. Então, a gente chama de inelástico. Então, essa que é a ideia. E o jeito de pensar nisso é como uma sensibilidade da demanda para uma variação de preço. Existe elasticidade da oferta também, a gente vai falar mais para frente, mas o mais interessante para nós aqui vai ser a elasticidade da demanda. Então, todos os exemplos que eu vou dar e os exercícios vão ser em cima da demanda. Se você for mais assim, pensando em termos de matemática e gráfico, equações, você diria, poxa, você está dando esses nomes, elasticidade, sensibilidade, o que isso é? A inclinação da curva. Matematicamente, ela é a inclinação da curva, é a tangente, a derivada da curva. E exatamente isso, mas a gente vai ver que tem uma razão depois para usar o nome elasticidade em vez de chamar da inclinação da curva. Então, nós vamos ver elasticidade. Quando a gente fala assim, elasticidade e preço da demanda, ou a elasticidade, o que a gente quer dizer? A elasticidade é da demanda, a gente quer saber quão sensível é a demanda. Como é que vai variar a quantidade demandada quando variar o quê? O preço. Então, elasticidade e preço da demanda. Porque mais para frente a gente vai ver que tem também elasticidade e renda da demanda. E lá a gente vai se perguntar, quando aumenta a renda, o quanto que isso afeta a demanda? Então, elasticidade de preço da demanda, esse é o mais importante para a gente aqui, é o que a gente vai ver, a gente quer saber quão sensível é a demanda a uma variação de preço. Elasticidade de preço cruzada da demanda é parecido, mas agora a gente quer saber o que vai acontecer com a demanda, não quando aumentar o preço deste bem, mas de um bem substituto ou complementar. A gente já viu que os bens substitutos e complementares afetam a nossa demanda de um bem. A minha demanda de arroz é afetada minha demanda, é ligada à minha demanda por feijão, bens complementares. A minha demanda por margarina é afetada por minha demanda por manteiga, que são bens substitutos. Então, às vezes eu posso querer saber a necessidade de um bem para o preço dos outros bens. E tem aqui a necessidade de renda da demanda que eu falei. Mas nós vamos focar mesmo mais no primeiro, né? Necessidade de preço da demanda. Então, primeira coisa, vamos ver uma fórmula matemática para isso. Para calcular isso. E acaba que é muito fácil. É muito fácil você... É uma forma bem simples. Essencialmente, o que você está calculando, como eu falei, a tangente, a derivada, a inclinação da curva. Então, EPD, elasticidade de preço da demanda. Eu tenho no denominador a variação de preço. E quando eu falo variação de preço, é assim, pensa porcentagem. Aumentou o preço 10%, então põe 10% no denominador. E isso levou ao quê? A uma variação na quantidade demandada, que é negativa. A gente sabe que quando o preço aumenta, a demanda cai. Então, o numerador e o denominador têm direções contrárias. Então, 5%. Então, você aumentou o preço 10% no denominador, a demanda caiu 5%. 5 sobre 10 é meio. Então, a elasticidade é meio. Né? Aqui é a mesma fórmula que eu botei, só que aqui ele está mostrando como é que você acharia isso aqui. Q0 é a quantidade original, P0 é a quantidade original,
aí você aumenta o preço de P0 para P1, aumenta 10% ali. Você supõe que o preço P0 era 100, então o P1, eu vou aumentar 10%, o P1 vai ser 110. Então, o denominador total ali vai ser 10%. E aí eu faço a mesma coisa com quantidade. Eu vejo qual era a quantidade inicial, com o preço 100. Eu olho lá no gráfico, quando o preço era 100, qual era a quantidade. Aí eu vou e olho, e quando o preço sobe para 110, o que acontece com a quantidade? Ponho ali e calculo esse valor aqui. E essa fórmula é exatamente a mesma disso. Esse triângulozinho quer dizer exatamente a variação em Q. Então, esse triângulozinho é delta, né? Delta Q sobre Q é o aumento, a variação percentual de Q. Essencialmente, essa fórmula é exatamente a mesma coisa dessa fórmula, que é exatamente a mesma coisa dessa fórmula. E não se preocupe, se tem formas, eu não estou gostando disso aqui, não estou entendendo, tem triângulos e tem denominadores. Não se preocupe que vamos ver um exemplo, e daí no exemplo a gente aplica a fórmula e é intuitivo o que a fórmula está fazendo. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Vou tirar essa barra daqui. Tá. Então aqui tá uma curva de demanda, né? Então a curva de demanda, suponha que... Vamos aplicar essa fórmula aqui agora. Deixa eu... Tá. Vamos fazer com esse aqui. Então P0 está aqui. P0 é preço 60, quantidade 90. E o P1, a gente podia escolher qualquer ponto para calcular a elasticidade. Vamos escolher esse aqui, 30 e 180. Caiu o preço, aumentou a quantidade. Então vamos jogar isso aqui na fórmula. Vou pegar aqui embaixo P0, que era 60. Então vou botar 60 aqui. E aqui P1 é 30, 30 menos 60. Então 30 menos 60 sobre 60. E o correspondente aqui, Q0 era 90, aqui embaixo, e Q1 é 180 sobre 90. Aí você faz o cálculo aqui e dá 1 sobre menos 0,5, que é igual a 2, menos 2. Lembra, a elasticidade da demanda tem que ser negativo, porque aumenta o preço, cai a quantidade. Cai o preço, aumenta a quantidade. Então, com isso a gente calculou essa elasticidade. Vamos ver como é que interpreta esse aqui. O que quer dizer esse menos 2? Ele está dizendo que essa demanda é inelástica, é elástica. Como é que a gente sabe? Vamos ver isso. Então, está aqui as classificações. Se a elasticidade da demanda... Repara que eu nem falo assim, a gente não costuma falar elasticidade de preço da demanda. A gente já fala elasticidade da demanda e já está subentendido que é elasticidade de preço da demanda. Então, a elasticidade da demanda é maior do que 1, em módulo quer dizer menos 1, quer dizer, ela é menos 1, menos 1.1, menos 2, etc. Sei lá. A gente fala em módulo para não ter que ficar falando menos o tempo todo. Módulo quer dizer você simplesmente tira o negativo. Então, se ela for maior do que 1, então ela é uma demanda elástica. Se for menor do que 1, é inelástica. Se for exatamente igual a 1 é quando o preço subiu 10% e a quantidade caiu exatamente 10%. Então, a elasticidade ficou em 1. Aí a gente chama de elasticidade unitária. Mas raramente iria dar exatamente 1, então, ou é elástica ou é inelástica. Mas pode ser, a gente diz, é aproximadamente unitária. Então, só para acabar, já vou só dar vamos ver um exemplo de uma demanda elástica, uma inelástica, uma unitária, e a gente para por hoje. Então, aqui está um exemplo. Essa demanda aqui, do jeito que está desenhado, se você plugar esses números aqui, P0 está aqui, P1 está aqui, Q0, Q1, a demanda é negativamente inclinada, eu plugo os preços na fórmula aqui, os valores na fórmula, e deu menos 6.
Esses valores foram escolhidos para ser bem extremo. Quase que não existe nenhum bem com uma demanda tão elástica assim. Então, esse é um exemplo de demanda elástica. Ultra sensível, quer dizer, o preço aumentou 10%, a demanda caiu 60%, menos 6, né? Menos 6 vezes. Então, o jeito, sabe, uma boa dica para vocês, graficamente, uma demanda elástica, ela é bastante horizontal. Você repara que essa aqui foi desenhada bem horizontal. Talvez esteja até meio mal desenhada, tinha que ser mais horizontal ainda. Por quê? Porque, repara, se ela é bem horizontal, isso significa que uma queda, mesmo que pequena de preço, tem um grande impacto na quantidade. Né? Repara que o preço caiu uma certa quantidade aqui, mas a quantidade foi muito maior. Então, toda vez que é horizontal, tende a ser uma demanda elástica. Vamos ver a demanda inelástica. Repara que essa aqui já está desenhada bem vertical, inelástica. Lembra do I, a primeira letra, o I de inelástica, parece um I aqui, está quase bem vertical que nem o I, e o E aqui, se você desenhar um E típico, ele tem um monte de pedaços horizontais. Então, aqui, pluga esses números aqui, na elasticidade, o valor deu 0,5 em módulo, né? Menos 0,5, é menor do que 1, tá? Abaixo de 1 em módulo, então essa é uma demanda inelástica. Repara o que aconteceu aqui. O preço aumentou bastante, aumentou 10%, mas já que ela é tão vertical assim, o impacto na quantidade foi muito pouco. Esse é o exemplo daquele remédio que eu falei para você. O preço do seu remédio que você precisa de qualquer jeito aumentou e você deixou de comprar, em vez de 120, 114, mas muito pouco. Muito pouco que você deixou de comprar. Você continua comprando mais ou menos a mesma coisa que comprava, apesar da grande queda de preço, porque é um bem, a sua demanda por aquele bem é inelástica. Repara que no elástico, toda ação acontece na quantidade. É um bem muito sim, uma demanda sensível, qualquer variaçãozinha pequena de preço, grandes variações na quantidade. O inelástico, a ação acontece nos preços. Mesmo uma grande variação nos preços tem pouco impacto na quantidade. E aí, um exemplo de demanda unitária que eu falei, aqui os números foram escolhidos cuidadosamente para quando você faz o cálculo da elasticidade, pluga P0, P1 aqui em P0, P1, pluga Q0, Q1. Plugar, quer dizer, pega esses números e põe lá na forma. Pluga Q0 e Q1 aqui na forma, e o valor deu menos 1, deu exatamente 1, uma demanda unitária. Você está falando assim, puxa, mas o valor é menos 1 e ele fala que deu 1. Vocês vão ver que é muito comum. É meio confuso isso, mas a gente diz assim, todo mundo sabe que elasticidade de demanda é negativo. Então, como a gente sabe, a gente não precisa falar que é menos 1, menos 0,5, menos 1,3. A gente fala só 1, 0,5, 1,3. Não é correto, cria confusão, mas lembra, uma elasticidade de demanda é sempre negativa por causa da lei da demanda, que demanda é negativamente inclinada. Então é isso. Eu vou parar com isso aqui por hoje. Na próxima aula a gente revê isso aqui e daí continua olhando o que significa isso. Vamos ver exemplos. Acho que isso fica bem mais claro quando a gente vê exemplos de bens elásticos e inelásticos. Mas leiam isso na apostila, leiam isso no livro do Monkey ou em qualquer outro lugares. Isso é bem básico em economia, tem tudo quanto é lugar. E aí a gente continua na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre a matéria ou sobre o que está acontecendo no curso? Uma questão pode ser, cadê o controle 1? Cadê as notas do controle 1? Vocês receberam as notas? Ainda não, né?
Então, acho que está sendo corrigido, daqui a pouco isso vai ser divulgado, não sei exatamente quando, mas daqui a pouco vai divulgar, vocês vão saber. Mais alguma pergunta? Professor, você conseguiu aquela informação das apostilas ainda? Não, eu meio que parei com aquilo. O que eu fiz, eu mostrei como é que entra como é que acessa na biblioteca o livro do Mankiw, né? E, Sim, isso eu vi. então, se você não tem apostila, se ainda não conseguiu, vários colegas, eu imagino que tiveram acesso já, se não conseguiu com os colegas, o livro do Mankiw, pelo menos por enquanto, essa matéria aqui que a gente viu até agora e que está vendo agora de elasticidade, e ainda quase toda desse primeiro módulo, é quase que idêntico ao que está no Mankiw, você pode ver por lá. E aí, mas você me chamou bem minha atenção, eu prometi que ia ver isso, eu vou ver, vou resolver isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então tá bom. Aí quarta-feira a gente volta e continua com elasticidades. Então.